Boa tarde a todos. Eu desejo que a paz de Deus entre no seu lar através dessa palavra que eu vou estar transmitindo para você que está me assistindo. Não importa onde você esteja, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, não importa onde você esteja, o Espírito Santo de Deus, o Deus Consolador, o Deus onipotente, onipresente, vai estar alcançando você. Não importa se você esteja na Ásia, não importa se você esteja na África, não importa se você está no Oriente Médio, não importa se você está na Rússia, não importa se você está na China, se você está na Oceania, se você está na Austrália, se você está em Israel, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance você neste momento. Amém? Independente da sua fé, independente da sua raça, independente da sua religião, tenha certeza de uma coisa: se você crer, se você acreditar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você em nome de Jesus. Eu quero estar compartilhando algumas coisas durante esse período difícil que nós estamos vivendo, algumas coisas que eu venho refletindo e eu venho pensando dentro da palavra de Deus. Caso você não tenha a Bíblia, se você quiser depois você pode anotar os versículos para você. Eu creio que Deus vai falar com você fortemente. Depois você acessa o Bíblia Online, que Deus ele vai estar falando com você através da palavra dele, caso você ainda não tenha uma Bíblia, amém? Bíblia Online, ele é um site e ele tem a Bíblia em vários idiomas. E você pode estar acessando depois e eu vou deixar os versículos para você aí aqui embaixo para você estar estudando depois. Então vamos lá. O que Deus assim, tem tocado no meu coração, né? Eu creio que Deus tem tocado no meu coração. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na Terra, né? Por causa dessa pandemia, desse vírus. E eu venho pensando, né? Mas Senhor, por que será que tudo isso está acontecendo, né? Nós somos cristãos, nós pregamos muito sobre a volta de Jesus Cristo, né? E assim, eu venho pensando, mas o porquê, né? A gente sempre fala por quê, por quê, por quê. Eu poderia ministrar para vocês, falar sobre o Levítico 11, onde Deus fala das proibições de alimentos que nós não podemos consumir. Eu poderia ministrar sobre isso. Eu poderia falar, mas realmente o povo chinês, né? Que eles têm uns hábitos alimentares que por causa da cultura deles proporciona que eles comem animais selvagens. Se vocês forem pesquisar sobre a história da China, tem todo um contexto por trás desse consumo de animais selvagens que eles consumem durante muitos anos, né? Teve uma época que o país, uma década dos anos 60, o país enfrentou grandes crises. E aí o povo ele não teve outra solução a não ser consumir animais selvagens. Aí eu poderia ministrar bem a fundo e falar que lá em Levítico 11, 19, o Senhor fala que tem animais impuros que nós não podemos consumir e o morcego é um deles. Só que não é sobre isso que eu quero falar, porque o pior já está acontecendo, né? Seja por causa do consumo de animais selvagens, através do consumo do morcego ou do pangolim, não importa. Esse vírus ele tá aí. O vírus tá aí, nós estamos em quarentena, né? Muitas pessoas estão desanimadas porque estão perdendo seus empregos. Muitas pessoas estão depressivas porque já perderam entes queridos. Eu estava orando hoje e eu estava pensando, e aquelas pessoas que acabaram de se recuperar ou nem se recuperaram ainda, nem deu tempo de se recuperar dos desastres das chuvas, pessoas no Rio de Janeiro, pessoas do Espírito Santo, Brumadinho, Mariana, pessoal de Minas, pessoas assim pelo Brasil afora que passaram por tragédias, passaram por perdas, não teve nem tempo de se levantar ainda.
Ou então estão tentando se levantar, perderam suas casas, estão morando na rua ou estão morando de favor na casa de outras pessoas. Algumas estavam felizes porque acabaram de conseguir um emprego, mas já vai ficar desempregada. É uma coisa, é um acontecimento mundial que está atingindo todas as camadas, todas as classes sociais, todas as raças, todas as línguas, todas as religiões, todas as classes sociais. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, por quê? Né? Trabalhando, liguei para um cliente para oferecer um serviço e ele falou, olha, eu não tenho interesse porque eu sou comerciante e meu comércio está fechado. Sou comerciante, meu comércio está fechado, eu não tenho interesse e eu não posso. E eu senti na voz desse senhor a falta de esperança, né? Eu senti assim muita falta de esperança. Mas aí você pode parar para pensar e me falar assim, mas como eu não vou ficar desanimado? Mas como eu não vou deixar de ter esperança? Se eu sair para trabalhar, eu corro o risco de ser contaminado com essa doença. E se eu sair para trabalhar e eu volto, eu tenho risco de contaminar as pessoas que convivem comigo. Se eu não vou trabalhar, se eu não tenho recurso financeiro. E se eu não tenho recursos financeiros, como eu vou sobreviver? Como eu vou viver? Né? E isso se passa assim pela nossa mente, pela nossa cabeça, se passa pela mente do nosso presidente da república, se passa pela mente dos trabalhadores, entendeu? E a gente sabe que isso é uma angústia que o mundo está vivendo. Isso é angustiante. Mas aí eu paro para pensar, primeiro eu questionei o Senhor e eu fiquei pensando, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo no mundo? Será que realmente nós que somos cristãos, nós acreditamos, será que realmente já é a volta de Jesus? Será que é uma arma biológica, né? Nós estávamos com medo de acontecer uma terceira guerra mundial, não aconteceu ainda, esperamos que não aconteça. E a gente se questiona, é arma biológica? É esse povo, a cultura deles mesmo, que por causa dos hábitos alimentares trouxe essa doença? O que acontece? E aí eu parando para pensar, analisando, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não importa se é arma biológica, não importa se é culpa dos hábitos alimentares daquele povo, os chineses. Sabe o que dá para chegar à conclusão? Que o homem, ele está exercendo o seu livre-arbítrio. O homem, desde que Deus criou o homem vem exercendo o seu livre-arbítrio. E Deus, ele está permitindo que o homem exerça o seu livre-arbítrio. Então, não importa o que é isso, não importa o que acarretou essa doença. O que fica claro é uma coisa. De alguma forma foi desobediência a Deus. Não importa, eu creio que isso não é uma arma biológica, mas não importa se foi uma desobediência, um ato que o homem está usando o livre-arbítrio. Se são hábitos alimentares, o homem também está exercendo o seu livre-arbítrio. O que importa hoje, que a gente for para analisar, é que Deus ele é justo. Deus ele está permitindo que o homem exerça o seu livre-arbítrio. Então o homem está exercendo o seu livre-arbítrio, mas até quando esse livre-arbítrio vai ser exercido? Até quando vai trazer o mal à humanidade? Eu tenho a impressão que Deus está permitindo chegar até o limite, para ele ver até onde o homem vai. Porque Deus ele é justo. Deus ele não obriga ninguém a amar ele, ninguém a servir a ele. O sol nasce para todos, o sol nasce tanto para os ricos como para os pobres. Deus ele ama a todos por igual. Deus ele só não ama o pecado. E todas as coisas que Deus disse na Bíblia que não era para nós fazermos, não é porque ele é um Deus carrasco, é um Deus punitivo, não. É porque ele sabia que aquilo que se nós praticarmos contra nós mesmos vai nos fazer mal. Porque o que é pecado? Pecado é tudo que faz mal para nós mesmos, ou faz mal para o próximo, ou desagrada a Deus. Mas eu não tô aqui para falar sobre a nossa culpa. Nós sabemos que é a nossa culpa. Tudo que está
acontecendo no planeta Terra, a falta de conservação do ambiente, o amor das pessoas se esfriando. Nós sabemos que realmente, assim, tudo que é o desgaste que a Terra vem sofrendo, aquecimento solar, pessoas que passam fome, tudo é culpa da humanidade. Que Deus, Ele quer usar a mim, Deus, Ele quer usar você para fazer a diferença. Não importa se outras pessoas não fazem a diferença, eu e você, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos conservar o meio ambiente. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós podemos seguir. Nós sabemos os alimentos que agrada a Deus, que nós podemos consumir, os que nós não podemos, porque vai fazer mal à nossa saúde. Se a gente for estudar a palavra, nós entendemos. Deus deu conceitos de saneamento básico desde lá do princípio para o povo hebreu, para eles não adquirirem doenças. E até para uma pessoa que não sabe ler e escrever, se ela orar, o Espírito Santo de Deus ensina ela como ela deve viver. Mas eu não tô aqui para falar de quem é a culpa. Eu tô aqui porque depois que eu falei com esse meu cliente, comerciante, eu senti a voz dele muito, muito desanimado. E eu pensei, meu Deus, sem esperança ninguém vive. Tudo bem, ninguém vai querer fechar nenhum negócio agora, talvez porque vão esperar, né? As coisas acontecerem, vão esperar ver o movimento das coisas, da economia, para poder voltar a produzir, gerar lucro. Muitos investidores deixaram de aplicar na bolsa de valores, porque a bolsa estava baixando, e quem tem dinheiro, quer gerar lucro, e de repente pensar até para investir no mercado imobiliário. Mas até para nós que fazemos parte do mercado imobiliário, a gente fica aquela insegurança, né? Porque nós sabemos que os investidores querem investir, só que eles vão ficar inseguros e vão esperar ver o movimento da economia para poder realmente aplicar o seu dinheiro. Mas eu também não tô aqui para falar de teologia da prosperidade. Eu não tô aqui para falar para você que, nossa, faça isso que as coisas vão mudar. Sabe por quê? Agora as coisas estão todas nas mãos de Deus. O que eu sinto, Deus permitiu este momento. Por mais que tenha sido, foi através do livre-arbítrio do homem, sim, que essa doença, esse vírus aconteceu. Aliás, se você for pesquisar na história, a cada 100 anos surge um vírus, uma doença que vem para destruir o maior número de massas, o maior número de população. Quanto mais um homem evolui, se desenvolve, quanto mais se desenvolvem as cidades, mais surgem doenças. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele olha para o homem e fala assim, olha, você está usando toda a sua inteligência para trazer desenvolvimento, para trazer tecnologia, mas todas as suas atitudes, seus atos, tudo que você faz que estraga a terra, que acaba com o seu corpo, vai ter uma consequência, todo esse seu conhecimento. Só que Deus, ele é tão misericordioso que ele também dá inteligência para o homem solucionar o próprio problema que ele criou. Né? O homem ele soluciona um problema criando outro, mas Deus ainda dá inteligência para o homem solucionar o próprio problema que ele criou. Mas assim, o que eu quero falar para você hoje? Quantas pessoas estão desanimadas, estão tristes, com razão? Até eu tô. Eu não sou melhor do que ninguém, porque estão desempregadas, certo? Tem irmãos, tem familiares desempregados, doentes. A palavra do Senhor diz que no mundo inteiro tem pessoas aflitas que sofrem como nós. E aí eu paro para pensar o que nos resta fazer. Você já parou para pensar? E agora? O que me resta fazer neste momento de crise, nesse momento difícil? Eu quero ler agora para você alguns versículos da palavra do Senhor que vão servir para aumentar a sua fé. Não importa qual a sua religião.
Não importa no que você acredita, não importa se você é ateu. Mas o que eu vou ler para você agora pode te trazer esperança. Porque não adianta, nós não temos nada a fazer a não ser ter esperança. Eu quero falar para você, não perca a esperança. Não perca a esperança que tudo vai passar, não perca a esperança que tudo vai mudar. Não perca a sua esperança que dias melhores virão. Não importa como que está a economia, não importa se não encontraram a vacina ainda. Eu quero falar uma coisa para você, quanto mais você ter medo, o seu sistema imunológico vai diminuir. A proteção do seu sistema imunológico, ele vai diminuir. Nesse momento, mantenha calma. Aí você pode estar pensando, mas você é louca. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Eu tenho que ir para não chorar, né? Porque se você vai trabalhar, você corre o risco de ficar doente. E se você não ir trabalhar, você fica sem recurso. Parece que é hilário, mas é verdade. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu vou fazer? Você não vai deixar de ter fé. Você não vai deixar de ter esperança. Existe um Deus que ele contempla a todos e a cada um. Deus, ele está dentro de mim. Deus, ele está dentro de você. Deus, ele sente o que você sente. Deus, ele sabe o que você pensa. Porque o fôlego de vida saiu dele. Tá entendendo? Se você tem ar, você respira, é porque o fôlego de Deus está dentro de você. Você saiu dele, ele está dentro de você. Se você tem vida, se você tem fôlego de vida, é porque Deus está dentro de você. Deus ele está dentro da natureza, porque a natureza transpira, respira a Deus. Deus ele está em tudo que se movimenta. E eu quero falar uma coisa para você. Enquanto há vida, há esperança. Não perca a esperança, não perca a fé. A única diferença, se você quiser viver o milagre de Deus na sua vida, é que Deus ele é cavaleiro. Deus ele não vai fazer nada por você que você não peça para ele. Se você não conversar com Deus, Deus ele não vai conversar com você. Se você não perguntar para Deus, Deus ele não vai responder. Se você não pedir para Deus, Deus ele não vai te dar. Mas Deus ele é tão misericordioso que mesmo aqueles que não pedem, ele dá, ele ajuda. Mas eu creio que esse momento que todo mundo está em casa, está isolado, não pode ver familiares, católicos não podem ir à igreja, evangélicos não podem ir ao culto, católicos não podem ir à missa, espíritas não podem ir no centro espírita, né? As pessoas do candomblé não podem ir ali fazer seus rituais, as pessoas estão totalmente isoladas. Não podem frequentar a escola, não podem frequentar, né? Algumas não podem trabalhar, a maioria não podem fazer visitas. É um momento que Deus escolheu para tratar com você. É você e ele, no seu quarto. Não importa a sua religião, não importa a sua fé, Deus ele quer tratar com você. Você está entendendo? Entra no seu quarto. Fecha a sua porta. Fale com Deus. Conte para ele todas as suas angústias, todos os seus medos. Que em nome de Jesus, esse espírito de suicídio que está rondando a sua mente, essa angústia, essa tristeza, medo de faltar alimentos, medo de não ter onde morar. Eu não sei onde você está neste momento que você está vendo este vídeo. Não importa. Não importa onde você esteja, não importa quem você é. Deus ele pode usar um desconhecido para te ajudar. Não importa a religião dessa pessoa que Deus vai usar. Não importa, Deus ele vai usar para te ajudar. Neste momento de angústia, neste momento de aflição, mas tudo que ele quer é que você converse com ele. É um momento de intimidade entre você e Deus. Deus ele quer que você orar, ação. Deus ele quer que você converse com ele. Conversar.
Senhor, meu nome é fulano, estou aqui, eu tenho fé que o Senhor está me ouvindo. O Senhor chama o mundo inteiro para o verdadeiro arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz: clama-me e lhe responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou ler para você aqui alguns versículos da palavra de Deus. Lamentações 3, versículo 19. Retrata muito bem o momento que nós estamos vivendo na Terra nos dias atuais. Abril de 2020. Eu lembro da minha tristeza. Lamentações 3, a partir do versículo 19. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode nos fazer sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Ele não vê prazer no sofrimento ou na dor. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui no versículo 37 o que diz, né? Ninguém pode fazer nada acontecer se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim. E aqui em seguida o profeta ele fala como o povo de Israel naquela época que foi levado a cativeiro em Babilônia deveria orar. Né? Ele começa a falar: ó Senhor, nós pecamos, nos revoltamos, não nos perdoastes. Mas o que eu sinto que é um momento que Deus ele está querendo? Ele está querendo que nesse momento de silêncio, que aqui fala, no versículo 28, Lamentações 3, 28, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Quantas pessoas estão em silêncio? Quantas pessoas estão nessa quarentena e estão sozinhos, não tem companhia? Hoje eu vi uma notícia que até aumentou o número de adoção de animais de estimação, porque as pessoas elas começam a se sentir sozinhas. Hoje eu comecei a orar, eu comecei a orar por aquelas pessoas que na Europa, já aqui no Brasil, que é uma coisa muito triste está acontecendo, essas pessoas que estão com o vírus, estão com a doença, elas estão sozinhas. Você já parou para pensar nisso? Além delas estarem doentes, elas estão sozinhas. Elas não podem ter acompanhante, uma pessoa que fica ali acompanhando, cuidando dela, dando alimento. Já parou para pensar? Não pode entrar um pastor, um padre ou pessoa de qualquer outra religião para dar uma palavra ali de edificação para ela, de estímulo. Você já parou para pensar nisso? A mãe que tem o filho doente e está com esse vírus, não vai poder visitar ele. Isso é muito triste. Mas é um momento que Deus ele quer aproveitar para estar tratando com cada uma dessas pessoas. Não foi Deus não quis essa doença, Deus não quis esse sofrimento. Mas o homem, por causa do livre-arbítrio dele, das coisas que ele vem praticando, que ele vem fazendo, Deus ele permitiu isso acontecer. Mas eu creio que através até da maldição, Deus ele faz surgir a bênção. Então eu quero falar para você, levanta e ora. Repreende esse desânimo. Você que tem fé, você que é cristão, você também que não é. Olha no espelho.
E fala, saia toda a tristeza em nome de Jesus. Eu tenho fé, eu tenho esperança. Ora, vigia. Não tenha medo do seu sistema imunológico não abaixar. Ore e confie em Deus. Peça para Deus te proteger de toda doença. Peça para Deus te dar saúde, te ajudar. Peça para Deus aumentar a sua fé, te trazer esperança. Mesmo que o seu comércio está fechado. Para o falido, tem esperança, sim. Mas para quem morreu, não tem. Mas eu quero pedir para você orar por essas pessoas que estão isoladas. E estão prestes a morrer sozinhas. Sem poder segurar na mão de ninguém. Pensa nessas pessoas, nos italianos, nos espanhóis, nos chineses. Quantas pessoas internadas morrendo sozinha. Ore e peça para Deus, através do ministério do Espírito Santo, tentar encontrar acesso na mente e no coração dessas pessoas que estão prestes a morrer. Mas se eles abrirem o coração para Deus, pedirem perdão por todos os seus pecados e pedir para Deus preparar sim um lugar para eles na glória do Senhor. O Senhor, Ele vai ter misericórdia, Deus vai resgatar essas almas para a glória dEle. Porque a única coisa que realmente nós temos certeza é que um dia todos nós vamos morrer. E o que você vai fazer quando chegar o seu dia? Eu quero viver muito tempo, eu tenho muitos sonhos, eu creio que você também, mas quando chegar o seu dia? É um momento que Deus está permitindo na terra para o homem refletir. Os ricos, os pobres, os poderosos, todas as línguas, raças. Nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada. Ele é todo poderoso. Nós podemos ficar ricos, ficar pobres, ter saúde ou ficar doentes. De uma coisa é certa, todo mundo vai morrer. E você, para onde você vai? Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu fôlego de vida? Você já pediu para Deus te dar a certeza da salvação para você? Você já orou pela salvação da sua família? Eu não estou falando que você vai morrer não, mas um dia vai acontecer com todo mundo. Mas, enquanto a vida há esperança, você não pode perder a esperança. Que Deus, Ele renova tudo. Deus, Ele tem o poder de extirpar esse vírus da sua casa, da sua tenda, da sua família, do Brasil, do mundo. Deus tem o poder de dar inteligência e encontrarem a vacina. Ore para que encontre a vacina. Eu creio que já estão encontrando essa vacina, em nome de Jesus. Agora eu quero ler mais um pouco aqui para você, no outro versículo. 2 Crônicas 7:12. Por que eu estou falando para você conversar com Deus? Para você orar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou cristã, mas eu acredito muito, 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 muito na lei da atração. Se você falar que você vai ficar doente, você vai ficar doente. Se você falar que Deus te guarda, que Deus te protege, Deus, Ele vai te guardar. Deus, Ele vai te proteger. Porque a palavra do Senhor diz que em tudo que você pensar, assim é. Tudo que você projetar, tudo que você pensar, assim é. Eu quero falar uma coisa para você. Não fala mais, eu vi um vídeo no WhatsApp, pelos grupos aí, um áudio, aliás, Deus usando uma pessoa para falar, não fale esse vírus dentro do seu lar, o nome desse vírus. Quando assista muitos noticiários, assistir muitos noticiários, para pensar, você só tá ouvindo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, todo dia. Eu não tô falando para você viver um alienado, não, fingir que nada tá acontecendo. Você pode sim ver as notícias. Você já parou para pensar como que você fica, depois você fica o dia inteiro só vendo notícia ruim, coisa ruim? Veja necessário. Começa a orar, começa a determinar que você vai ser sempre uma pessoa saudável. Essa doença não vai chegar na sua casa. Se você tem fé em Deus, começa a falar pela fé. Se você não tem fé em Deus, fala também. Pela misericórdia, eu creio que Deus, Ele pode
te dá fé. Olha no espelho e fala, eu sou saudável, eu vou continuar sendo saudável, essa doença não vai chegar em mim, mesmo que eu passe dificuldades, alguma coisa boa vai acontecer, Deus vai prover na minha vida, mesmo em meio à adversidade, mesmo que tudo pareça ao contrário. Eu não sei como, mas vai acontecer. E ora, vamos orar pelo Brasil, ora pelo mundo. Ora pelas pessoas que já estão morrendo, para que o Espírito Santo encontre acesso na mente e no coração delas, e na beira da morte, elas venham ser resgatadas para a salvação, para a glória do Senhor, para que elas venham viver eternamente no bom lugar. Ora pelos médicos. Quantos médicos estão em depressão? Eu imagino como que está o psicológico desses médicos. Italianos, espanhóis, chineses, esgotados, recém-formados, brasileiros agora que vão começar a trabalhar nessa pandemia. Imagina o psicológico, o emocional. Olhe para esses médicos. Você sabia que na área da saúde o maior índice de suicídios vem da classe médica? Porque eles começam a conviver com tantas mortes, tanta tristeza, eles entram em depressão. Olhe pelos médicos, olhe pelos enfermeiros, ore pelos técnicos de enfermagem, auxiliares. Ore pelos profissionais da área de limpeza, dos hospitais, que ajudam a combater a infecção através da higienização hospitalar. Ore pelas pessoas que estão em linha de frente, estão trabalhando no supermercado para poder atender você. As pessoas que trabalham em farmácia, farmacêuticos, serviço de farmácia, motoristas, as pessoas que estão em linha de frente, policiais. Orem por eles, pelo emocional deles, pelo psicológico deles, para que o Espírito Santo venha fortalecê-los, venha protegê-los também contra este vírus. Ore, não pare de orar. A sua oração tem poder. A oração de um justo pode muito sim seus efeitos. Ao invés de você ficar reclamando do presidente da república, ficar reclamando dos deputados, dos senadores, dos juízes que ganham melhor, dos funcionários públicos que têm altos salários, ore por eles, para que o Espírito Santo de Deus venha dar sabedoria para eles tomarem as melhores decisões possíveis. Para que eles, nesse momento tão difícil, eles não sejam corruptos e venha prejudicar mais ainda o país. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ao invés de você ficar reclamando que você está na quarentena, você não vai ter salário, você vai ser mandado embora, ore pela economia do país, a economia do mundo, para que tudo volte a se movimentar, para que o seu patrão venha readmitir você, para que aconteçam e você tenha o seu emprego. Agora eu quero ler aqui para você, porque o Deus, ele olha para a terra com seus olhos 7, a partir do versículo e ele vê a necessidade de cada Senhor Deus. E mesmo que você fique desempregado, Deus ele vê qual é o seu perfil profissional que vai se encaixar exatamente naquela vaga, ou naquela empresa que eles precisam de um tipo de pessoa parecido com você. Os sacrifícios. Quando eu fechar o céu, Deus ele não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei-os progredir de novo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você já entregou a sua vida para Deus? Se você não entregou, entrega hoje. Você vai orar e falar: Senhor, meu nome é fulano, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. Falaram aí que existe o livro da vida, eu quero meu nome no livro da vida, que eu quero viver eternamente. Eu não quero morrer, mas eu quero viver na glória do Senhor a vida eterna. Mas enquanto eu estiver nessa terra, Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda. Me ajuda a viver. Me ajuda a prosperar, porque aqui a palavra do Senhor fala que o povo que pertence a Ele, se você te julga uma pessoa que pertence a Deus, orar, se arrepender, abandonar os seus pecados, Deus fará o país progredir de novo. Brasil, aqui brasileiros, Brasil, o Senhor fala: se o meu povo que pertence a mim, eu creio que em nome de Jesus a nação brasileira pertence a Deus, se arrepender, abandonar os pecados e orar a Ele, o Senhor vai ouvir e perdoar e fazer o povo progredir de novo.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora eu quero ler para vocês aqui em Ezequiel 34:11. Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da escuridão. Você pode estar se perguntando, você que é cristão, eu tô sem ir para a igreja, né? Esses dias eu vi um vídeo, uma pastora falando, é uma igreja, não vou citar o nome, mas é uma bênção essa igreja. Eu vou falar o nome, sim, que pra mim essa igreja é uma bênção, a Igreja Deus é Amor. A pastora lá, a Débora, estava falando, né, pros irmãos, pros filhos dos irmãos, é uma igreja que tem muitos idosos, né? E eles reclamando, falando, mas o meu pai tá reclamando que não pode sair de casa, não pode ir na igreja, tá muito triste. Geralmente as pessoas mais idosas, infelizmente, ainda não usam a internet, né? E aí pede pros filhos, e tem que acessar o YouTube, acessar a internet e ver o culto pela internet. Mas cá entre nós, nada melhor do que estar num culto, cultuando ao Senhor, ao vivo, né? Quantas pessoas estavam deixando de ir na igreja e agora estão sentindo falta? Mas, assim, eu quero ir muito além disso. Você tem a oportunidade de seu filho acessar a internet, você vê o culto pela internet. Mas para pensar aquela pessoa que está morrendo sozinha, gente. Não tem ninguém para evangelizar ela, não tem ninguém para falar do amor de Deus para ela. E aí o Senhor me trouxe esse versículo. Eu mesmo irei e buscarei o meu povo. Você acredita no ministério do Espírito Santo? Ore por essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo, elas estão sozinhas, estão em solidão. Mas eu creio que Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus vai visitar, o Espírito Santo vai encontrar acesso na mente e no coração dessas pessoas. E o Senhor vai visitar essas pessoas. Porque aqui o Senhor diz, eu mesmo buscarei essas pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele sabe como tratar com o ser humano. O Senhor sabe como visitar a alma, o coração humano. Mas é necessário para que o Espírito Santo de Deus, ele potencialize todo o poder da glória dele. É necessário que nós oramos, que nós pedimos, que todos nós é necessário estarmos no mesmo Espírito. Em Espírito em verdade orando. Pedindo para Deus que realmente visite a alma dessas pessoas que estão acamadas, que para elas já praticamente não tem esperança. Mas eu creio na esperança, que é a maior esperança de todas, que é a esperança da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui para vocês agora em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 4. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada de nós que permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei, mas o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você pode estar se sentindo incapacitado neste momento. Você, pai de família, arrimo de família, que leva o mantimento para casa. Você, profissional da área da saúde, e tem sério risco de ser contaminado. Você pode estar se sentindo incapacitado neste momento. Mas a palavra do Senhor diz que realmente em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer alguma coisa. E a capacidade vem de Deus. É Deus que te capacita. É Deus que nos capacita. E aqui no versículo 12 fala, e porque temos essa esperança, temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Deus, Ele quer que nós confiemos nele.
Vamos confiar em Deus, não perca a esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai mudar. Agora eu quero ler aqui para vocês em Romanos 8, 26. Aqui em Romanos 8, 26 diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tenham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de serem parecidos com o seu Filho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mesmo que você não saiba orar, eu quero falar uma coisa para você. Se você só chorar e falar com Deus em pensamentos, o Espírito Santo de Deus vai traduzir para Deus o seu sentimento, as suas emoções, e vai levar para o Senhor a sua oração em forma de lágrimas, em forma de gemidos inexprimíveis. Deus, Ele vai te responder. De alguma forma, Deus, Ele vai te atender. Deus, Ele vai trazer o consolo. Deus, Ele vai trazer a paz. Deus, Ele vai trazer a calma. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Eu sei que é difícil acreditar, mas Deus, Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, na certeza que Deus está com você. Deus vai te dar certeza, Deus está contigo. Não temas, não tenha medo, tudo isso vai passar. Deus vai usar nem que seja um estranho para te ajudar, mas tenha fé, acredite, ore, busque. Não desista, não perca a fé, não perca a esperança. Repreenda a depressão, repreenda em nome de Jesus espírito de suicídio, repreende todo medo em nome de Jesus, espírito de loucura. Está repreendido todo mal na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora eu quero ler para você aqui em 2 Pedro, em 2 Pedro 8. 2 Pedro 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desculpa, irmãos, é 1 Pedro, o capítulo 5, a partir do versículo 6 ao 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as nossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. Todos estão vivendo a mesma angústia, a mesma aflição. Mas o Senhor fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu momento Ele venha nos exaltar. Orai e vigiai. Vamos orar, vamos vigiar. Vigiar quer dizer, presta atenção, faça o correto. Se as autoridades estão falando para você fazer o correto, fique em casa. Lava as mãos, usa álcool gel, cuidado com o álcool gel, cuidado com o fogo. Faça acordo com o seu patrão. Faça acordo porque ele não pode pagar o seu salário. Seja humilde.
Não brigue dentro de casa nessa quarentena. Não briga, não discuta. Vamos ter paciência. Quantos nessa quarentena estão necessitando dos frutos do Espírito? Até eu estou necessitando, e um deles é a paciência. Já ouviu falar dos frutos do Espírito? Bondade, benignidade, paciência, lá em Galatas 5. Peça para Deus, Deus me dê os frutos do Espírito Santo. Sejais tolerantes uns com os outros, né? Falando nisso, eu ouvi falar, tem uma notícia que até o índice de divórcios na China até aumentou por causa da quarentena. Nós não podemos ganhar de um lado e perder do outro, né? Fugir do vírus, ficar dentro de casa e criar brigas, contendas. Ganha de um lado e perder do outro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós vamos vigiar. Deus quer que tudo que é bom, tudo que é agradável, a gente venha pensar. Tudo que é bom e tudo que é agradável. Tudo que você pensar, assim é. Então vamos começar a pensar que se você tiver esperança e começar a pensar que tudo isso vai passar, você fazendo a sua parte, Deus ele vai fazer a dele. Você orar, você buscar fazer a sua parte, Deus ele vai mover céus e terra e Deus vai transformar este planeta. Porque eu creio que neste momento difícil que a economia está vivendo, que a medicina está enfrentando, as pessoas na UTI estão enfrentando, o pai de família está preocupado em levar a comida para sua família, está enfrentando. Esse momento vai passar em nome de Jesus e através da sua oração, da minha oração, da oração de todos, nós orando pelo mundo inteiro, pela nação brasileira, Deus vai voltar a mover essa economia em nome de Jesus. Porque eu creio que ainda não é o fim. Jesus ele vai voltar, Jesus está voltando. Mas esse é o princípio das dores. Mas eu creio que em nome de Jesus, antes que o fim aconteça, essa doença veio para aproximar as pessoas de Deus. Aproximar o pai do filho, o filho do pai, aproximar as pessoas. As pessoas têm que dar valor ao calor humano. As pessoas têm que dar valor a tudo o que Deus faz por elas, para aproximar as pessoas de Deus, para saber que Deus existe. Sem dinheiro nós não somos nada. Com religião, sem religião nós não somos nada, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus Criador. Se nós buscarmos a presença dEle, Ele aumenta a nossa fé, Ele nos dá esperança para viver. Ele faz tudo novo na nossa vida. Morrer todo mundo vai. Mas enquanto a vida há esperança, enquanto você orar, enquanto você acreditar, vai vir uma mudança na sua vida, em nome de Jesus. E ainda assim, quando você morrer, Deus vai salvar a sua alma, porque Jesus Cristo, Ele te ama. E a palavra do Senhor diz, só para concluir, em 1 Coríntios 2, versículo 9, nem o olho viu, nem os ouvidos ouviram, nem o olho viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer prosperar? Você quer trabalhar? Você não quer ter doença? Eu também não quero, ninguém quer. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ter realizações profissionais, realizações pessoais. Mas tenha certeza de uma coisa: nada neste mundo se compara à glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu quero que você comece a ter um relacionamento com Deus. Se você já tinha, se aprofunda na intimidade, no relacionamento com Deus. Entra no seu quarto, sua casa está cheia, entra no banheiro, fecha a porta. Em pé, sentado, ajoelhado, do jeito que você quiser. Ore com o Senhor. Fale com o Senhor. Converse com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui. Olha, Senhor, eu peço que essa crise venha passar, que a vacina seja encontrada, que resgate meu emprego. Mas olha, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero ter um relacionamento contigo. Perdoa meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Sabe aquilo que eu gosto de fazer, que minha consciência pesa, que não agrada a ti?
Me liberta, me ajuda, me transforma, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor, a fazer a minha parte. Ao invés de só ficar reclamando, me ensina a fazer a minha parte. Ao invés de ficar apontando os defeitos das pessoas, me ensina nas minhas fraquezas, me ensina a ser uma pessoa melhor. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu sei que o Senhor pode me dar saúde, eu sei que o Senhor pode resgatar o meu emprego, eu sei que a vacina pode surgir, mas escreve meu nome no livro da vida. Eu sei que todo mundo um dia vai morrer e eu vou morrer também. Eu quero ter certeza da minha salvação, Senhor. Me ensina a te conhecer melhor, me ensina a te amar. E você pode ter certeza que ainda vivendo nessa terra, mesmo que tudo pareça ao contrário, mesmo em as adversidades, Deus ele vai te dar a paz. A paz é o socorro bem presente na hora da angústia. E quando você vier a falecer, Deus ele vai te dar um descanso eterno. Deus, você vai descansar na glória do Senhor. Você vai ver o que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram. Receba a paz de Deus, tenha fé, tenha esperança. Não deixe que a angústia, a depressão e a tristeza tome conta de você. Porque existe um Deus que ele tem o poder de transformar todas as coisas em bênçãos. E ele ama você, ele ama a mim, ele ama o ímpio, ele ama todas as nações. E toda nação, qualquer nação que se humilhar, se arrepender e pedir ajuda e o socorro dele, ele vai ajudar. Só que para isso as pessoas têm que buscar a presença de Deus. E Deus não obriga ninguém a nada. Mas hoje ele fala, eu amo você. Você quer me aceitar? Você quer se relacionar comigo? Você quer ser meu amigo? Deus chama você hoje, não importa em qual lugar do mundo que você esteja. Não importa se você é rico, pobre, empresário ou não, não importa. Deus ele quer salvar a sua alma. Deus tem um bom lugar preparado para você. O Espírito Santo de Deus quer te abraçar. Sinta-se abraçado por Deus. Jesus ama você, Deus ele ama você. Não importa se você tem dificuldade de acreditar em Jesus Cristo, dificuldades porque você de repente não foi ensinado, não importa. Você tem fé em Deus, você acredita em Deus? Só acredite que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ele quer que nós amamos ele de acordo com o nosso entendimento. Se você ama a Deus de acordo com o seu entendimento, Deus ele compreende você, Deus ele ama você. Mesmo se você não entende, mas se você acredita, receba a paz de Deus. Receba o seu nome escrito no livro da vida. Basta você orar assim, dessa maneira, aceitando Jesus. Senhor Jesus, eu sou tal pessoa, eu vivo em tal país. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, me ajude nessas necessidades. Você fala as necessidades. Escreve meu nome no livro da vida e salva a minha alma. Cuida da minha família. Ajude a cada um ter um encontro com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Não perca a esperança. Tenha fé em Deus.